Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa primeira live de segunda-feira do ano. Estamos aqui continuando. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre planejamento. Se você está entrando aí, eu já disse lá nos stories, pega papel e lápis para que a gente possa, você ouvir esse conteúdo e conseguir anotar e já te direcionar em alguns pontos. Quanto mais visualização você tiver no seu planejamento, escrever, foto, datas, isso já está comprovado, que faz você se aproximar daquele objetivo. Então, se você não pegou ainda, corre aí, pega papel e caneta para anotar. Quem estiver entrando também vai ouvir também esse conteúdo porque vai ficar gravado, mas pega para anotar que hoje eu vou usar aqui um recurso para você, Kátia, você que entrou aí, vocês estão conseguindo ler? E, gente, que meu vídeo está parando, mas ele volta. Vocês estão conseguindo ler da forma correta? Eu não consegui saber se o vídeo ia sair virado ou não, mas vai servir. Depois, qualquer coisa, eu tiro uma foto no final e deixo para vocês também, tá? Mas eu quero te levar hoje a pensar. Então, como eu falei, pega papel e caneta, um planejamento, uma coisa anotada é muito melhor do que a nossa memória, mesmo que a gente tenha que utilizar a memória, é muito bom que a gente deixe anotado e que a gente tenha essa visualização. Ó, vê se dá para ler um pouquinho. Mas dá para depois eu deixo a foto, se vocês não conseguem ler. É porque como aqui é muito pequenininha a câmera, pra gente poder ver. Mas vai dar pra gente concluir, a gente conseguir pensar nas coisas que eu tenho para falar para vocês hoje, que é sobre planejamento para 2021. Eu tenho pensado na minha realidade também, enquanto mãe, o que a gente pode colocar lá no papel que eu já tenho feito e coisas que eu também preciso, organizar e que a gente consegue ver detalhadamente o que é o nosso caminho. Eu falei nas lives passadas para vocês do nosso desejo, da gente ter essas metas, mas é muito bom ter o desejo, acreditar nisso. Melhor ainda é a gente concluir, a conclusão, a gente conseguir fazer o ato, vai fazendo, esse é um reforço positivo para que ele continue, para que a gente tenha essa transformação e a gente consiga levar isso para frente. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ações para 2021. Você pode, se você pegou aí papel e caneta, coloque aí o seu nome, o nome da sua família, para todas as pessoas que estão, porque hoje eu vou colocar ações que são algumas áreas vão ser faladas aqui, E não tem a ver só com a vida dos nossos filhos, tem a ver também muito com as nossas vidas, Esse é a orientação de pais, esse é o nosso olhar para que o nosso filho mude. Nós precisamos também de transformação. Não vai haver mudança na nossa família se a transformação não acontecer em nós também, Mas o primeiro ponto é defina os seus objetivos. E eu quero colocar para vocês algumas perguntas, Alguns pontos que você vai colocar nesse primeiro ponto aí. Pense, eu vou colocar um exemplo aqui, você vai poder colocar quantas coisas você deseja, tendo uma visão realista, tá? As mudanças vão acontecendo de pouco em pouco, mas não precisa, eu falei já na live passada, não precisa trabalhar com perfeccionismo que agora a gente vai dar água pro vinho. Não que isso não possa acontecer, que eu creio que aconteça, Mas a gente tem que pensar em situações, vamos prever para esse ano qual é o comportamento. Defina um comportamento, pelo menos agora, que você deseja mudar em você, aqui eu, você, que você quer mudar na sua vida para esse ano, e eu vou trazer esse exemplo para a gente continuar a nossa live, esse raciocínio. Muitas mães me colocaram lá, quando eu fiz a pergunta das dificuldades, uma das grandes dificuldades das mães era ter paciência.
Ter paciência. Então a gente vai trabalhar com esse exemplo, tá? Para vocês que estão aí na live, vocês me colocam se estão ouvindo bem, só para eu saber. Então as mães colocaram ter paciência e a dificuldade nos filhos era sair do celular. Sair da internet. Essa foi, e a gente ainda vai fazer uma live sobre isso, tá bom? Mas essas foram duas coisas. Então eu vou pensar o meu raciocínio para trazer as perguntas, colocando esses dois exemplos. Mas como eu falei, você pode parar agora um pouquinho, se você está assistindo essa live, mesmo que não seja agora ao vivo, para aí e escreve que característica, que comportamento em você deseja mudança esse ano e que comportamento no seu filho você deseja mudança esse ano. Talvez é que ele diminua os medos, que ele tenha mais empatia pelos colegas, ou que ele consiga estar nos ambientes com maior tranquilidade, ou que ele siga regras e compromissos, ou que ele consiga sair da fralda, ou que ele não faça xixi. Veja um comportamento que você espera, né, que seja mudado na vida do seu filho e um comportamento na sua vida também enquanto mãe, né? O que você deseja. Então, descreva. O que é descrever um comportamento? É a gente imaginar, coloque detalhes para esse comportamento. Eu coloquei aqui, ó, ter paciência. O que é ter paciência? É gritar menos, é poder esperar um pouquinho para falar, é não repetir tantas vezes um comando, um enunciado, é poder esperar o seu filho fazer algo para que depois você o conduza em algum momento. O que é ter paciência, tá bom? Então você precisa detalhar o comportamento. O que é o comportamento do seu filho de ficar no celular? O que ele joga no celular? O que ele está vendo? Quanto tempo ele passa? Em quais momentos ele vê? Aonde ele está nesse momento? Está só no quarto? É só quando ele vai na casa de alguém? É só quando você está fazendo alguma coisa? A gente precisa saber um comportamento. A gente tem várias situações, não é só um comportamento, onde é que ele acontece, com quem ele acontece mais, que horário do dia que você não tem paciência. Descreva um pouquinho esse comportamento para que a gente passe para o passo 2. Então eu dei um exemplo, se você está chegando agora, obrigada aí Kátia pela aula maravilhosa. Mas se você está chegando agora, eu pedi para que a gente está fazendo um planejamento de ações no ano. Então a primeira aula, o primeiro ponto é definir que comportamento você deseja mudar em você e no seu filho. Eu estou trabalhando com um exemplo para cada um, mas vocês podem colocar quantos comportamentos é desejável, desde que você tenha uma expectativa realista para você e para o seu filho também, tá bom? Então eu coloquei lá para as mães, que foi falado muito, é ter paciência para os filhos sair do celular. Então eu quero que você detalhe esse comportamento, né? O que realmente é ter paciência? O que é esse ato? O que é incluso quando alguém fala para você, tenha mais paciência? É em que momento? É o que você deveria estar fazendo? E aí você passa para o segundo passo, que é planejar as ações. Então você já sabe que o seu objetivo em 2021 é ter comportamentos relacionados à paciência, né? Porque senão fica algo subjetivo, ter paciência, mas o que está relacionado a isso? E para o seu filho um exemplo que eu dei, sair do celular. E aí você vai definir também o que é sair do celular. Sair do celular não quer dizer que ele não vai mais usar um eletrônico, quer dizer que agora ele nunca mais vai ter um contato com a internet. Isso está muito fora da nossa realidade, principalmente em tempos de pandemia, que as crianças estão estudando nesses aplicativos. Então, uma primeira coisa que eu já quero falar é que a gente não precisa abominar esses comportamentos, nem nós e nem nos nossos filhos.
Fica muito difícil a gente pensar em alguma mudança de comportamento quando a gente coloca que esse comportamento que nós temos hoje, que aprendemos assim, é algo, faz parte e faz algo terrível nas nossas vidas, né? A gente coloca como muito pejorativo, né? Uma situação assim, agora eu sou burra, eu sou muito ruim nisso, eu não consigo, eu não sou uma boa mãe, ou meu filho é péssimo porque ele fica só no celular e agora ele tá com o mundo perdido por causa disso. Então tire esses extremos quando a gente pensa no comportamento. A gente tem que pensar com mais tranquilidade, né? O que é ter paciência, sim, como é que a gente poderia fazer diferente e sair do celular. A gente poder fazer algumas medidas, sim, do uso desse eletrônico, né? A gente vai fazer uma live só sobre isso, mas claro que precisa de restrições, mas não precisa olhar como uma situação que agora meu filho fica no celular e ele está com o mundo perdido, tá bom? Então, definir os seus objetivos, você vai detalhar esse comportamento, essa característica e comportamento que você deseja mudança. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês escrevam. Se você está vendo essa live depois, escreva, pega o papel, uma caneta aí para a live e você escreve, né? Como eu falei lá no começo, você precisa de visualização, de algo escrito, para que isso se aproxime dos seus objetivos, tá bom? Então, vai lá, defina. Segundo, planeje as ações. E aí a gente vai pensar, o que é ser mais paciente? Como eu falei lá, o que seria possível para que você tenha mais paciência? O que está relacionado com a sua falta de paciência? Essas são perguntas. Eu coloquei 3 perguntas para a gente pensar tanto para a gente como para os nossos filhos. Ó. Ser mais paciente. O que está relacionado com ser mais paciente? O que me ajuda a ser mais paciente? E quem pode me ajudar a ser mais paciente? Você precisa, como um exemplo que eu coloquei, mas isso vai servir para todos esses comportamentos que a gente precisa de mudança, né? Como eu vou, né? Como ser aquilo que eu desejo? O que está relacionado com esse comportamento que eu aprendi? O que vai me ajudar e quem vai me ajudar nesse processo também? Então, você vai colocar os comportamentos de impaciência e qual é o oposto, né? Você precisa sempre definir isso. Por exemplo, para o seu filho, o que era um tempo desejável? Qual é o comportamento que ele tem quando ele sai do celular? Você precisa visualizar a sua vida fora desse contexto que você está colocando. E aí, o que te ajuda a alcançar esse objetivo de ser mais paciente? Talvez ter algum tempo de relaxamento, talvez ir para um atendimento psicológico, de autoconhecimento, para que você saiba de onde vem essa impaciência. Talvez fazer uma atividade física, ter tempos de pausa, como eu já coloquei numa live. Você precisa saber para você o que te traz esse outro ponto que é a paciência, né? O que te deixa relaxado, o que te acalma. Escreve aí alguns pontinhos do comportamento que você colocou. Qual é o oposto, né? O que você precisa alcançar e o que te traz, o que você faz no seu dia a dia hoje, ou que você já fez e que você nem lembra mais, que te traz esse esperado. E no comportamento do seu filho também, né? O que traz o esperado dele sair do celular, o que ele vai poder fazer, como é o comportamento dele fora desse celular. A gente precisa ir fazendo algumas perguntas. E também para os nossos filhos, né? Por que é que ele tem passado tanto tempo no celular? A gente, como eu falei, não abomine, né, um comportamento ou coloque lá no extremo como isso é um comportamento que agora acabou com a vida do meu filho, mas que você passe a analisar, né, o que traz de prazer ele tá ali naquele celular, por que que ele não consegue esse prazer de outra forma, né, o que está sendo oferecido para ele. Fora o celular, qual é outras opções que foram ensinadas para que ele tenha prazer também. O que ele está tendo ali dentro do celular que também traz
esse vício ou esse comportamento compulsivo em relação a esse aparelho ou a mídia mesmo, né? Ou a internet. Nós precisamos analisar. Faça uns escritos aí para você, o que você tem observado na vida do seu filho, nesse comportamento que você deseja mudar e também na sua vida. Tem muitas coisas envolvidas por trás de um uso de um celular, né? Algumas coisas eu coloquei aqui para que te direcione nisso. No que você precisa mudar, né? Quando a gente vai definir, planejar as ações, a gente precisa pensar em alguns pontos para que realmente esse comportamento mude. Como eu falei para vocês, vocês vão precisar saber por que ele está existindo, como é que ele está existindo e qual é o oposto, como é que eu consigo esse oposto hoje em dia. Como é que meu filho sai do celular? Qual é o momento que ele sai do celular hoje em dia? Qual é o momento que ele deixa a internet e ele vai fazer outra coisa? Que atividade está sendo dada para ele quando ele faz isso? Então a gente precisa planejar melhor essas atividades. Esse é o nosso foco. Às vezes a gente tem uma visualização lá na frente do que é o nosso desejo, mas se a gente não delimita do dia a dia o que vai ser feito, a gente se perde, né? Eu quero aquilo, Maria, mas eu não sei no dia a dia o que eu preciso fazer. Se você espera que o seu filho passe menos tempo no celular, que foi um exemplo que a gente deu para nos guiar, você precisa saber como que está a rotina do seu filho, né? Quanto tempo ele tem realmente livre para ficar no celular? Ele tá com todo o tempo livre? Tá bom que a gente tá de férias. Mesmo nas férias, né? Que outras atividades o seu filho pode fazer e você pode incluir? Você delimita regras relacionadas ao uso do celular? Você tem isso fixo, né? Tanto tempo, você já fez combinados com ele? Tem consequências ele ter passado desses limites? Eu falei e tenho falado com os pais no período principalmente de férias e de pandemia, o quanto que as rotinas e os tempos mudaram. Na minha casa também mudou, mas a gente passa por uma variação. Por exemplo, a criança dormia às 9 e agora está dormindo meia-noite, 1 hora. Então, depois, para que a gente dê conta dessas consequências, né, a gente não observa esses pontos, a criança acorda muito tarde, não consegue manter a rotina durante o dia, e aí a gente reclama que ela não conseguiu fazer a tarefa. Mas isso vem antes. Qual é a rotina? Que tempo ele está tendo para fazer isso? Quais são as regras relacionadas a isso? E um outro ponto que modelos ele tem em casa do uso do celular. Nós temos brigado muito com os nossos filhos para saírem do celular, mas cada dia mais a gente tem passado mais tempo em frente ao celular. Com muitas justificativas plausíveis, né? Estamos trabalhando, estamos fazendo um atendimento, estamos fazendo várias coisas. E também me coloco nessa posição, mas a gente tem que saber que essa é uma das consequências. Se ele nos vê a todo momento na frente de um celular, ele também vai ter esse modelo e com a justificativa dele, né? Então, assim, a gente precisa também organizar os nossos horários relacionados ao uso desses aparelhos, principalmente quando a gente está com os nossos filhos, né? Para que a gente possa depois fazer também com que essas regras, esses combinados sejam para casa. Como eu falei lá no começo, aplicar uma ação de mudança em 2021 para a sua família tem a ver com a sua mudança. Não é só a mudança esperada lá nos seus filhos. O meu filho precisa mudar, Maria, porque o meu filho me traz impaciência, né? Não, a impaciência é nossa, a falta de paciência é nossa, né? Então isso, e como as características do nosso filho também. Então a gente precisa saber, porque se é nossa, nós trabalhamos com isso para que a gente age diferente quando ele ter esse comportamento. A gente também age no comportamento dele, mas primeiro a gente age no nosso comportamento, tá?
E aí você então vai precisar pensar nisso quando planejar suas ações. A rotina provavelmente vai ter que ser mudada, as regras vão precisar ser melhor combinadas e os modelos vão precisar mudar. Então, se você deseja que o seu filho faça um enfrentamento, às vezes de trabalhar com empatia, de ter habilidades sociais com um grupo, de chegar a cumprimentar, isso também precisa ser analisado em você, né? Como é que estão as suas habilidades, como é que você tem feito esses enfrentamentos também na sua vida, para que isso seja um modelo também para o seu filho. E aí, no terceiro ponto, é que todos esses planejamentos e todas essas ações precisam ser visualizadas, elas precisam de datas e de avaliações sinceras. E eu sempre coloco que nessas avaliações de comportamento ou de mudanças, é muito bom que você tenha uma outra pessoa, um outro também podendo te ajudar nesse processo. O processo de autoconhecimento também depende do olhar do outro, sim, né? Porque quando a gente tem um feedback, quando a gente olha o nosso filho e vê a transformação dele, a gente tem a certeza, a gente tem uma avaliação da nossa transformação. Quando a gente olha o nosso filho e a gente vê que só está piorando, o comportamento tem piorado e as coisas parecem que estão perdendo o rumo, é que a gente passa a avaliar como é que está o nosso comportamento. Então, eu coloquei aqui que você precisa colocar datas, né? Hoje a gente está em janeiro e seria muito bom que você colocasse em trimestres. Minhas canetas estão acabando. Em trimestre. As suas avaliações, né? Coloque algumas datas aí. Eu coloquei aqui, ó, abril, julho, outubro e no final de dezembro. Provavelmente a gente vai ter um encontro para fazer essa avaliação, para que você possa observar se esse aqui, planejamento de ações, esse aqui é o final. Esse planejamento de ações está acontecendo. A rotina realmente foi mudada? As regras realmente estão sendo combinadas, estão sendo colocadas em prática? Eu já fiz uma live até para falar para vocês como é que uma regra, alguns pontos que a regra precisa passar para que ela seja cumprida. Os modelos mudaram? Você foi à procura de um autoconhecimento? Você foi para a sua terapia? Você fez o seu relaxamento? Você tirou a sua pausa? Você fez todas essas atividades para que em abril você consiga ter uma avaliação que algo mudou, né? E aí, como eu falei para você, se você tem um companheiro, uma companheira, se você é em casal, ou se você tem uma mãe próxima, uma avó, alguém, faça essa avaliação junto, com muita sinceridade, com muito... como que é aquela palavra? Que você seja leve com você, eu esqueci o termo, mas que você faça isso com compaixão, né, com você mesma. Não precisa ficar, ai Maria, agora não consegui, nossa, e agora já está passando o ano e não mudou, né? Mas que você, ou que a outra pessoa venha te falar, ai, mas né, você não muda mesmo, eu falei para você que você tinha que fazer isso. Não é esse tipo de conversa de avaliação que é para ter entre o casal ou entre pessoas próximas aí da família. Mas é bom que sente não só uma pessoa, né? Outras pessoas junto, para que possa ter isso mesmo. Será que eu consegui fazer isso? Você observou se meu filho mudou, né? Se o nosso filho mudou, isso foi mudado. Você conseguiu ver que esse ponto aqui eu consegui fazer de diferente? Será que eu gritei menos? Será que eu tive um pouco mais de paciência? Eu esperei um pouquinho mais? Então, esses pontos precisam ser avaliados. Precisamos de avaliação, mesmo que às vezes a gente não tenha a gente tem uma associação com a avaliação muito negativa, né? Que é para ver o que a gente não sabe, né? Como se fosse isso.
Mas a avaliação e a autoavaliação é um processo que precisa estar internalizado, né? Quando a gente faz uma ação, a gente tem um resultado, a gente precisa parar um tempinho para olhar aquilo. Se você faz uma obra de arte, provavelmente você passa um tempo para contemplar, para olhar os pontos, olhar o tempo, saber como foi feito, o que foi utilizado, lembrar de todo esse processo. Precisamos também desses pontos e eu vou estar lembrando vocês. Então eu coloquei aqui as datas para eu me lembrar depois. Abril, julho, outubro, dezembro. Eu vou voltar a relembrar o que a gente falou hoje. Que a gente precisa definir melhor comportamentos e características que a gente deseja mudança. Que a gente precisa criar o planejamento para essas ações, o que vai ser mudado na nossa rotina, o que vai ser mudado nas nossas regras, o que vai ser mudado nos nossos modelos de paz para que isso aconteça e aí chegar nas avaliações, né? O que realmente tem mudado? Se não mudou, o que a gente precisa fazer? Na live de quarta-feira eu vou estar falando o que deu certo em 2020. A gente precisa relembrar isso. Não deixe que o ano que passa não fique nada, não aprendemos nada, nossa, foi tudo ruim e tudo deu errado. Não, foque os seus olhos o que foi aprendido e eu vou colocar na live também. Então são esses 3 pontos. Defina, detalhe, escreva qual característica você precisa mudar e o seu filho precisa mudar. Defina melhor qual vai ser esse ciclo de mudança, que comportamentos vão precisar, qual é o oposto, como é que eu consigo esse oposto no dia a dia, nessas mudanças, lembrando sempre de você observar por que está acontecendo esse comportamento. Não tire os seus olhos disso, né? De só ver o ponto negativo, mas o que o meu filho está querendo dizer com esse comportamento? O que meu corpo, o que eu também estou comunicando com uma falta de paciência, né? O que meu estresse está comunicando. Precisamos saber disso, né? Que a gente tem essa comunicação de várias formas, e a gente até se perde que ele está se comunicando sim. E aí avalie, coloque datas, né? Coloque algum ponto que você possa chegar lá e falar, não, preciso ver isso aqui, se aconteceu ou não. As nossas metas precisam dessa visualização, por isso que eu falei, escreva, deixa num lugar visível, para que os seus olhos tragam na sua mente esse desejo, né? E para que eu sempre falo com meus pacientes isso, o que a gente está escrevendo aqui, que eu faço com eles esse trabalho todo começo de ano, todo esse planejamento você está criando na sua cabeça e o seu cérebro vai ter o poder de criar essa visualização e esse poder de execução. Crie isso também em você. Eu sei que às vezes as pessoas, Maria, mas... o pessoal fala assim pra mim, Maria, mas é o mesmo ano, mudou só a data, um dia a mais. Nossa, o que tem isso a ver? Não vai mudar nada. Não muda nada se não mudamos. As mudanças não vêm realmente por datas. Isso é algo muito bom, que faz esses acontecimentos acontecerem com maior visualização pra gente. Mas o que a gente realmente precisa é de comportamentos novos, para que a gente tenha hábitos novos e resultados novos. E é por isso que eu falei para vocês, já faço convite aqui para encerrar, que janeiro vai ser um tempo de eu colocar vocês para trabalhar de novo com hábitos novos. A gente já fez alguns 21 dias atrás, eu vou colocar uma proposta um pouquinho mais, um pouco diferente para vocês, mas é criar hábitos de comportamentos, colocar isso para ser pensado todos os dias, para que isso fique internalizado e que a gente passe por esse processo de autoavaliação, de autoconhecimento, de mudança, com muito menos sofrimento, crendo realmente, sabendo que isso é possível. E a minha mensagem final é isso. 2021, a gente chegou, a gente estava à espera, independente das situações de pandemia continuarem a mesma situação, podemos sim ter comportamentos diferentes, ser diferente nesse ano, construir junto com a nossa família e com os nossos filhos resultados diferentes. E é isso que eu espero, e eu vou estar do seu lado
também com esse compromisso, porque esse é meu propósito e eu tenho levado esse comunicado. Desejo que vocês também acreditem nisso, independente de todas as dificuldades que a gente vai passar. Isso não vai diminuir, eu não acredito nisso, mas se o nosso potencial de acreditar que essas ações aqui, ó, que a gente colocou, pelo menos o que a gente escreveu, tende a se aproximar, eu tenho certeza, porque eu faço isso todos os anos com os meus pacientes também. Então a gente se aproxima. Eu já tive paciente que escreveu no final do ano e que esse comecinho de ano já ticou algumas coisas do planejamento deles. Então é isso que a gente precisa ter para as nossas vidas também, de mães, de pais. Trazer isso para os nossos filhos e ter efetividade, né? Fazer com que esse processo aconteça. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa aí para quem está me acompanhando. Escreva, coloque. Eu não sei se você conseguiu fazer isso agora. Veja essa live novamente. Eu vou tirar a foto, eu vou deixar lá nos stories para vocês. E aí eu quero que vocês escrevam de novo, pontue o que é necessário para você. Tá bom? O que é necessário para a sua mudança, coloca lá qual comportamento que você deseja e esse é o ano. Não quer dizer que tudo vai ser completado, mas só vai poder ficar mais próximo do completo, né, do que você deseja se você começar agora, né? O melhor momento para começar é hoje. Então não perca isso. E eu desejo para vocês, então, um começar de ano, né, em janeiro. Me acompanhe aí que a gente tem muita novidade. E na quarta-feira a gente tá junto também. Beijo, gente!